Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Sabe quando você se ferra? Sabe quando você entra pelo cano? Eu tinha começado a trabalhar há pouco tempo como vendedor naquela loja de materiais de construção. E bem ao lado tinha uma panificadora onde de vez em quando eu ia fazer um lanche. Tinha 3 meninas que trabalhavam ali, 2 atendendo no balcão e uma que ficava assim no caixa. E foi justamente essa, a do caixa, que chamou a minha atenção de uma maneira assim impressionante. Desde a primeira vez que a vi, eu me encantei. Além de bonita, simpática, tinha um sorriso tão encantador. Sempre que ia à panificadora, eu não conseguia desviar os olhos dela. Parecia até que tinha um imã que ficava me puxando na sua direção. Eu sempre aproveitava para conversar um pouquinho com ela. Logo descobri, por exemplo, que seu nome era Débora, que morava ali mesmo no bairro, e que seu expediente terminava às 7 horas da noite. E o melhor de tudo, melhor notícia que ela me deu, não tinha namorado. Olha, sem exagero nenhum, mas eu acho que me encantei assim já no primeiro instante. Essa menina me conquistou sem fazer nenhum esforço. O detalhe é que tinha outra garota que atendia ali no balcão e que ficava me dando abertura. A Márcia também era bonita, mas não tanto, claro. Sei lá, eu já tinha me encantado pela Débora, de maneira que até notava que ela sorria pra mim, que ela... Sabe, mas eu me sentia até um pouco mal, porque pedia um cafezinho e alguma coisa pra comer, e essa outra menina, ela ficava puxando assunto, demonstrando interesse em mim. Eu me sentia mal porque só tinha olhos para a menina do caixa. E parecia que essa outra não se dava conta disso. Lembro que um dia a Débora não foi trabalhar. E eu perguntei dela para Márcia, essa sua colega, que sabia o que tinha acontecido. No que ela respondeu assim, de imediato: a Débora? Acho que ela foi no médico hoje. Médico? Mas por que? Ela tá doente? Não tá doente. Ela tá fazendo o pré-natal. Não sabia? Como assim? Ela falou aquela frase com a maior naturalidade do mundo, me pegando desprevenido. Sabe, foi como um soco na boca do estômago. Fosse ou não verdade aquilo que ela falou, caiu como uma bomba em cima de mim. E só podia ser verdade. Por que a outra ia estar inventando uma coisa dessa? Olha, eu fiquei tão surpreso que perdi até a voz. Como assim grávida? A gente sempre conversava. Quando ia pagar a conta, ela mesma tinha dito que não tinha namorado, que... Juro, fiquei sem entender nada, com uma dor aguda no coração. Eu sempre a via atrás do balcão, daquele caixa, de modo que nunca pude reparar assim, se a barriga dela estava saliente ou não. De modo que para mim foi a maior surpresa do mundo. E a maior decepção também. Era um sábado. Lembro que quando estava saindo pela porta, a Márcia me pediu para esperar um pouco, porque queria conversar comigo. Repito, ela vivia, sabe, de assunto, inventando coisa para falar comigo. Na verdade, dava para perceber que ela estava realmente interessada em mim, embora eu não estivesse interessado nela. Fiquei ali fora esperando, até que ela apareceu. Se aproximou de mim, sorrindo, querendo saber o que eu ia fazer depois do trabalho. Respondi que não ia fazer nada de especial, que provavelmente ia para casa, e foi então que ela me fez aquele convite. Você não tá afim de ir para algum lugar? A gente podia sair, tomar alguma coisa, conversar. Sabe, eu ainda estava tão desorientado por saber que a Débora estava grávida, que num impulso, sem demonstrar muita empolgação, acabei concordando, aceitando a ideia dela.
Tanto que assim que a loja fechou, ela já estava lá me esperando, ali fora, juro. Depois até me arrependi de ter aceitado aquele convite. Porque eu fiquei tão mal. Aquela notícia de que a Débora estava grávida, aquilo acabou comigo. Mesmo assim, fomos a uma lanchonete. Como eu já disse, ela sempre deu demonstração de que tivesse interessado em mim. E devia estar mesmo. Do contrário, não teria me convidado para sair. Lembro que a gente pediu uma bebida. Ela começou a puxar assunto, me perguntar um monte de coisa, até que no final o inevitável aconteceu. A gente acabou se beijando. É tão difícil, sabe, estar com uma pessoa e querendo estar com uma outra. Mesmo assim, eu fui deixando rolar. Até porque depois que soube que a Débora estava grávida, o encanto meio que se quebrou. Puxa vida, ela podia pelo menos ter me contado. Fiquei ali de agarramento com a Márcia. Depois resolvemos ir até um motel. E juro, eu até tinha me animado um pouco, porque, repito, a Márcia também era uma menina bonita. Mas assim que chegamos ao motel, não sei o que aconteceu, porque a coisa não rolou. Sabe, não sei explicar até hoje o que houve comigo, com o meu corpo, mas não aconteceu. Não deu certo. Sabe, tentei de todas as formas, mas a certa altura eu me dei conta que não ia rolar. Repito, a Márcia, embora não fosse a Débora, que era quem eu queria ali comigo, era uma menina bonita de qualquer modo, mas não sei o que houve comigo. A coisa não fluiu. Para usar o português bem claro, eu não funcionei. Simplesmente não consegui transar com ela. E tudo porque bem na hora eu comecei a pensar na Débora, no fato de ela estar grávida. Sabe, as imagens começaram a aparecer assim na minha mente, enquanto eu tentava fazer amor com a Márcia. E de repente eu percebi que não ia rolar. Olha, só eu sei o meu constrangimento. Minha vergonha. Porque a Márcia fez de tudo para tentar me animar. Mas foi tudo inútil. Foi simplesmente constrangedor demais. Eu me senti o cara mais inútil da face da terra. Bom, quem mandou eu pensar na Débora justamente naquele momento? Na verdade, quem mandou eu me apaixonar por ela? Principalmente sem saber que ela estava grávida. Olha, eu me senti tão mal. Eu fiquei com tanta vergonha. Sabe, que não consegui nem olhar para a cara daquela menina. De vergonha, constrangimento. E depois disso, também não botei mais os pés ali naquela bendita panificadora. Até evitava passar na frente da porta. Mas quando era inevitável, nem olhava para dentro. Só de pensar no que tinha acontecido. E também para não ver mais a Débora. Até porque, se a situação era aquela, né? Tudo que eu queria nessa fase era superar aquele episódio. Esquecer que tinha conhecido a Débora. E principalmente esquecer daquela vergonha que eu tinha passado com aquela outra. Com certeza, ela devia ter comentado com as outras aí o fiasco que eu tinha protagonizado naquele motel. Até que uns 10 dias depois, assim, por acaso, na hora que fechou a loja, acabei topando com a Débora. Devo ter ficado branco naquela hora. Coração começou a bater a 1000. Ela sorriu, me cumprimentou, perguntou como eu estava. E eu lembro que olhei para sua barriga para ver se já estava aparecendo, mas não dava para notar ainda. Não era ainda, pelo menos, barriga de uma mulher grávida, a não ser, claro, que a gravidez estivesse assim bem no comecinho. Lembro que ela perguntou: o que houve, Edilson? Você nunca mais apareceu na panificadora? Nada. É que tá corrido para mim. Mas e você, me diga, como é que tá o bebê, o pré-natal? Sabe, quando eu falei aquilo, eu percebi
que ela fez a cara mais esquisita do mundo. Pré-natal? Ué, do que você tá falando? Ué, você não tá grávida? Grávida eu? Claro que não! De onde que você tirou essa ideia? Ela falou aquilo e corou. Ficou vermelha. Depois ainda acrescentou: você tá querendo dizer que eu tô gordinha? É isso? Olha, eu fiquei sem entender nada, olhando pra cara dessa menina, com toda certeza com a cara de pateta. Ele estava me dizendo que não estava grávida coisíssima nenhuma. Aí eu contei que tinha sido a Márcia quem tinha me falado, me passado aquela história. E aí ela fez aquela cara que já dizia tudo. Sério que ele inventou essa história? Essa Márcia é fogo, viu? Aliás, ela também andou falando umas coisas pra gente de você. Mas pelo que eu tô vendo, deve ser mentira também. Falou? Que coisa que ela falou de mim? Como se eu precisasse perguntar. Que vocês ficaram, que foram ao motel. Tá, mas ela falou mais alguma coisa? Nessa hora a Débora sorriu assim, visivelmente constrangida, e tentou desconversar. Esquece, Adilson. Deve ser tudo invenção. Bom, deixa eu ir. Tá na minha hora. Meu Deus do céu. Quer dizer então que era tudo mentira. A Márcia tinha inventado aquela história de que a Débora estava grávida e no fim fiquei com a cabeça tão virada que acabei trocando os pés pelas mãos, saindo com ela e fazendo aquele fiasco. O pior foi que toda essa história, e quando eu digo toda, é toda mesmo, com os detalhes, acabou prejudicando qualquer chance que eu pudesse vir a ter com a Débora, porque na semana seguinte eu a chamei para conversar e abri meu coração e contei a verdade toda. Inclusive confirmei que tinha mesmo ido ao motel com a Márcia, mas que não tinha acontecido nada demais entre nós, porque tinha falhado na hora H. E tudo porque não conseguia parar de pensar nela. Sabe, abri meu coração. Me apaixonei por você desde que te vi pela primeira vez, Débora. Eu só topei sair com a Márcia porque ela me contou que você estava grávida. Eu fiquei tão mal que quando vi, estava entrando naquele motel com ela, só que juro, não era o que eu queria. E não aconteceu nada, até porque, bem na hora, comecei a lembrar de você e aí já viu, né? Ela chegou a rir. Deve ter achado graça. No fim, quando perguntei se ela topava sair comigo, ela jogou aquele balde de água gelada sobre mim. Adilson, eu te acho um cara bacana, sabe? Mas vamos deixar como tá. Melhor ficar só na amizade mesmo, de mais a mais. Você saiu com a Márcia, eu não ia me sentir bem, você entende? Meu Deus, eu fiquei tão mal. E sabe, tudo por conta da mentira daquela menina, porque foi tudo por conta daquilo que ela inventou. Tudo começou naquela mentira. Ela dizendo que a Débora estava grávida, quando na verdade não estava grávida coisa nenhuma. Ela devia ter percebido o meu interesse pela Débora e aí quis, sabe, estragar qualquer possibilidade de aproximação. E ainda me levou para aquele motel para eu fazer aquele fiasco, aquela coisa ridícula, de que eu não gosto nem de lembrar. Tudo por causa dela, da mentira que ela inventou. Aquela louca estragou qualquer chance que eu pudesse vir a ter com aquela que era a minha princesa, aquela que eu realmente queria. Não sei por que ela inventou aquilo. Quer dizer, sei não sei, né? Despeito, inveja. Aí, para me convencer a sair com ela, inventou aquela mentira de gravidez. Bem feito para mim, né? Caí feito um patinho. Estraguei tudo. No impulso, ao aceitar o convite daquela louca, joguei fora qualquer chance que pudesse ter
com aquela que eu queria e continuo querendo, mas que não me quer. E como se fosse pouco, ainda fiz aquele papel ridículo, frouxo. Virei motivo de brincadeiras ali naquela panificadora. Sabe, deu tudo errado. Por isso que eu comecei essa minha história com essa expressão, que diz tudo sobre o que aconteceu comigo. Sabe quando você se ferra? Sabe quando você, do começo até o fim, entra pelo cano, mas um cano tão grande que dá tudo errado? Pobre de mim. Apaixonado, desprezado, humilhado, espezinhado. E além de sofrer por amor, ainda virei motivo de chacota. Será que eu mereço esse castigo, Senhor? Não. Com toda sinceridade, será que eu mereço esse castigo?